Olá, meus irmãos, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um diálogo sobre Umbanda. Eu me chamo Felipe Brasil, sou dirigente do Templo Espiritualista Ruanda, casa de Umbanda localizada em Maricá, e hoje nós estamos ao vivo, né? O vídeo está ao vivo, porém essa live está sendo gravada devido à data, em ocasião que é 1º de janeiro. Então, já aproveito de antemão para desejar um feliz ano novo, um ano de luz e esperança, né, que os sagrados orixás nos deem a sustentação e que possamos seguir levando a bandeira da Umbanda. Dou boas-vindas a todos, em especial ao nosso convidado, ao CCT Mota. Pai Mota, sua bênção, seja muito bem-vindo, meu saravá fraterno. Salve, meu irmão. Agradeço ao CCT Mota por esse momento. Ele, aqui não posso deixar de falar, ele é pai do Bernardo, que esteve conosco aí no início de dezembro, e foi uma live fabulosa, e a gente vai contar um pouquinho da trajetória do nosso irmão aqui, Mota, na Seara Umbandista. Nós intitulamos essa live como chamado espiritual na escola umbandista. E aí eu vou começar fazendo a pergunta clássica ao nosso irmão Mota. Como você chegou na Umbanda? Foi pelo amor, pela dor, pela curiosidade? Você nasceu num berço umbandista, espiritualista? Conta um pouquinho da sua trajetória para nós. Dizem que alguns chegam pela dor, outros pelo amor, e outros vêm rolando, né? Já ouvi até essa frase. Realmente eu já nasci num berço, né? Eu estou aqui hoje em Sacra Família, do Tinguá, segundo distrito de Engenheiro Paulo de Fronten, estado do Rio de Janeiro, e o meu pai pertencia aqui à tenda de Umbanda Caboclo Zumbi, que abriu aqui uma casa nos anos 60, eu sou de 1964, nos anos 60, a dona Diodete Pérez abriu aqui a tenda de Umbanda Caboclo Zumbi. Então, eu acredito que, desde a barriga da minha mãe, eu ia lá tomar passes com o seu Zumbi, com o pai José, né? E, aos 14 anos, eu ainda peguei uma lei que só podia frequentar maiores de 14 anos, Felipe. As tendas tinham que ir em Niterói, na Polícia Federal, buscar um alvará de autorização para funcionar. Eu tenho aqui até ainda do Caboclo Zumbi, está lá como relíquia nossa, né, uma autorização de vassouras da Polícia Federal para as tendas poder funcionar. E tinha uma placa enorme na entrada da tenda, no átrio ali, que dizia proibida a entrada de menores de 14 anos nas sessões noturnas. A gente só podia frequentar as giras, que eram à tarde. Então, eu dizia para minha mãe que, quando eu completasse 14 anos, uma das primeiras coisas que eu ia fazer era fazer a roupa. Ficava muito fascinado por aquilo. Então, e assim foi. Aos 14 anos, eu digo que eu coloquei roupa e comecei minha trajetória, vamos dizer assim. Nossa, você chama atenção para uma questão do preconceito, né, que nós atravessamos aí com relação à religião. Me remeteu que eu lembro que meu primeiro contato com Umbanda, assim, eu lembro por volta dos 3, 4 anos de idade, mas, assim, a partir dos 7 eu queria estar ali no terreiro, e aos 12 eu comecei também a minha jornada de desenvolvimento. E como que isso, né, ainda, eu já escutei outros dirigentes falarem em outros estados com uma situação semelhante com relação a essa restrição. Como que foi para você, às vezes, ficar restrito só aos 14 anos poder ir? Eu brinco que eu digo que eu comecei meu desenvolvimento aos 12, mas se eu pudesse eu teria começado antes, e foi uma coisa que ajudou muito na minha formação, na construção de valores. A vivência de terreiro alicerçou muito a minha adolescência e a minha vida adulta. Como que foi isso para você começar aos 14 anos? E tem gente hoje que fala, o adolescente começar na Umbanda é uma época de experimentações, é uma época que ele tem que curtir tudo, né, viver a vida dele. Como você vê essa questão e o que você recomenda hoje em dia? Então, isso, acredito que hoje é uma barreira vencida, né? Na época era questão de polícia mesmo, né? Os terreiros não podiam, você podia ter a Polícia Federal, né? Dentro da sua porta, eu estou falando de Polícia Federal, né? Você tinha que ter o alvará da Polícia Federal para poder funcionar. Então, eu sou de uma época ainda, de interior, que você
acreditava nessas instituições. Então, se é para funcionar aos 14 anos, é aos 14 anos. Então, você aguardava, porque é o que tinha, né? A disciplina da lei, né? Tinha que aguardar. O seu pai dizia isso, a mãe dizia isso, então você, né? Eu ainda sou, não essa geração um pouco mais fiel aí, né, de receber ordens. Hoje não, hoje eu vejo a Umbanda está sendo muito procurada por jovens, né? Na Tenda Fraterna tem muitos jovens, né? O Bernardo tem 23 anos, meu filho também está desde pequeno conosco, né? Nós temos outros jovens dentro da Tenda Fraterna, nós tivemos uma gira agora domingo, e eu estava reparando isso no tambor, jovens batendo, cantando, né? Eles estão buscando isso cada vez mais, acho muito, muito bacana. Quando a gente viaja para São Paulo, né, nessa integração com as tendas do primado, das escolas, essas tendas que fazem escola, eu tenho visto muitos jovens. Eu acredito que na sua casa não seja diferente. Sim, a questão do jovem, né, eu vejo hoje iniciativas, né, aqui a gente tem alguns jovens na corrente, e eu vejo iniciativas como a Casa do... a Centelha Divina, a Casa do Caboclo Ubirajara, que eu tive a oportunidade de conhecer e participar de um congresso para jovens umbandistas, e tem um dia de desenvolvimento só para um grupo jovem. Eu achei uma iniciativa muito interessante. Mas, aos 14 anos, como que foi esse início desse desenvolvimento? E o que isso impactou? Mudou em algo a sua vida? Né? Como que foi esse começo aí na Umbanda? Então, a dona de Odete mostrava fotos da matriz da Tenda Mirim, que lá existia uma gira só de jovens, de crianças, né? Você sabe que a Tenda Mirim, a escola, né, vamos dizer assim, do primado, ela é formada por 7 graus. E as crianças até 18, 19 anos, elas têm uma letrinha diferente, é IJ, que é juvenil, né? Então, tem o IJ, o BJ, o TJ, e eles vão até 5º grau, assim, nesse lado juvenil. E ela mostrava na Tenda Mirim as giras só com crianças. Né? Você já deve ter visto fotos da matriz da Tenda Mirim, é enorme aquilo, né? Então, imagina aquilo inundado por crianças trabalhando mesmo, né? Recebendo seu preto velho, seu caboclo, fazendo toda uma gira completa. Então, quando eu tive essa oportunidade de entrar, botar roupa, ficar lá do lado da curimba, comecei a cambonar o caboclo caçador, que era o caboclo que trabalhava com o filho da dona de Odete, o Valdir, trabalhava com o caboclo caçador. E eu comecei a cambonar o Valdir, comecei a cambonar o meu pai, né? Meu pai ainda estava vivo nessa época. Pô, é fantástico, é fantástico. Eu fiquei louco com aquilo. Falei, isso aqui que eu quero, né? E, era fascinante, assim, muito legal. E eu ainda peguei uma época aqui que as pessoas chamavam a dona de Odete, ou batiam na minha casa aqui, para o meu pai rezar, né? E aí eu queria ir. E aí meu pai, não, isso não é coisa de criança, você não tem que ir, você não tem... E eu queria ir nessas visitas, né? Ir na casa dos outros, receber caboclo, eles recebiam caboclo na casa dos outros, olha que fantástico. Né? Você estava com algum problema lá, normalmente de doença, algum obsessor dentro da sua casa, as pessoas chamavam, aí você ia lá, recebia o caboclo, dava um passe em todos da casa, cara. Olha que fantástico. Acabou isso, né? Mas nunca deixava eu ir, nunca deixava. Eu fui em algumas, furão assim, não, às vezes era barra pesada, entendeu? Eu me lembro de uma situação aqui, um menino, ele obsediado totalmente, e vinha vários espíritos, né? Ele era criado no berço evangélico, e a situação desse menino, ele foi tão obsediado que ele, por fim, ele se suicidou, esse garoto. Né? A família era resistente a ele
se desenvolver, né, na mediunidade. E foi muito complicado lá essa vez lá, e as pessoas que foram não conseguiram muito se resolver, era muito complicado. Então, por isso meu pai tinha muito cuidado, né? Porque Umbanda, espiritualidade é coisa séria mesmo, né? Então, você me Peguei algumas remeteu. coisas assim. Eu sempre fui muito fascinado pela Umbanda, né? Talvez por isso que o Bernardo, assim, tão fascinado. Bebeu dessa fonte, né? Você me É, remeteu à minha infância também, onde minha mãe de santo às vezes ia na casa dos outros e tipo, era pesado, né? Era uma desobsessão, era puxada, era isso, uma... isso. E aí, assim, não... São coisas que hoje em dia a gente não, quase não vê mais. É mais comum as pessoas virem ao terreiro, serem tratadas ali nesse contexto. Agora eu fiquei imaginando a cena, né? Eu já havia ouvido falar, mas não com tanta riqueza de detalhes, até com relação a essa a insígnia, né? Juvenil Ah, ali no caso, dessas giras para crianças. E é uma coisa que parece que se perdeu, né? Que eu participei de uma conferência há pouco tempo, e aí, assim, o Babalaú Ivanir dos Santos, ele fez uma colocação que ele falou assim, perguntou para um pastor, você é batista? Ele falou, os batistas preparam desde cedo as suas lideranças. E eu fiquei me perguntando na Umbanda, né, o que falta para nós prepararmos melhor as futuras lideranças? Né, e eu coloco essa questão aqui para você. Né? É claro que dentro da linhagem do Caboclo Mirim, tem todos os graus que naturalmente isso vai acontecendo. Mas você sim, acha, como você vê as lideranças atuais de Umbanda com relação ao preparo? Porque às vezes eu vejo uma ansiedade em alcançarem um grau, né? sim, E a Umbanda é ela não é verdade. grau. A Umbanda nem todo mundo vai chegar a esse grau de dirigente, nem todo mundo vai Não, ter essa missão. verdade. Como que é isso? O que a gente pode falar? Eu já vi médiuns começando numa corrente e falando assim, eu quero me tornar pai de santo, como se fosse, cheguei ao topo, né? Como que é isso para você? A gente está num momento, né, de que parece que a pirâmide se inverteu, né? Todo mundo quer vir de cima para baixo, né? Ninguém quer sair de baixo para cima, né? Então, nós temos uma ritualística dentro das nossas giras que a gente divide em sessões e giras. A gira ela acontece uma vez por mês, que a gente chama de gira. E temos as sessões, que são os atendimentos ao público, que são as sessões. No caso da Tenda Fraterna, nós temos as sessões de caridade todas as quintas-feiras às 19 horas, todas quinta-feira. E temos todo segundo domingo de cada mês, o que a gente chama de gira. Então, quando a gira transcorre, por isso que eu quis falar isso, quando nós chegamos dentro de Iemanjá, porque as giras essas formatadas dentro do primado de Umbanda, da Tenda Mirim, que fazem essa escola, ela tem uma sequência. Então, nós começamos em Oxóssi, vamos para Ogum, entramos em Iemanjá, Oxum, Nanã e Xangô. Essa é a sequência. Todas as casas fazem essa sequência. Tem um número, uma quantidade de pontos que são cantados, né? Então, quando a gente entra em Iemanjá, a gente tem um momento para as crianças, que chama Filho de Peixe. Todas as crianças são convidadas a fazer uma meia-lua, dependendo da quantidade de crianças que se tenha no terreiro. Você faz uma meia-lua na frente do gongá, que a gente chama de cabeceira, da cabeceira, coloca os médios graduados atrás de cada criança dessa e canta-se 3 pontos dentro da vibração de Iemanjá, dentro de Filho de Peixe. O nome é esse mesmo, Filho de Peixe. Então, esses jovens, essas crianças já começam a ser desenvolvidas dentro desse momento da gira. Um ponto. Olha, filho de peixe, peixinho olha, filho de peixe, peixinho olha, filho de... Então, essas crianças são rodadas por esses caboclos e algumas já dão vazão à sua incorporação, né? Independente de idade. E se tem mãe com bebê no colo, você bota a mãe com bebê no colo para participar desse momento da gira. Nossa, que interessante, eu não conhecia, achei muito rico isso. É muito legal, muito legal. A maioria das casas que trabalham nessa escola abre esse espaço para as crianças.
Como que você vê, né, Pai Mota? Eu estou chamando de Pai Mota, pessoal, mas o cargo é comandante-chefe de Pode terreiro. ser comandante. Porque, em verdade, eu não sou pai mesmo. Assim, como que é, né, explicar para essas crianças esse fator mediúnico, a questão da vibração? Você acha que as crianças compreendem melhor, lidam melhor? Porque o que às vezes eu noto, horas no adolescente, até mesmo no adulto? Eu percebo que, muitas vezes, a quantidade de crenças limitantes que nós temos ao longo da nossa vida vão, às vezes, dificultando a entrega, o desenvolvimento. Entra muito aquele questionamento, sou eu o guia? Né? E com a criança, talvez isso aconteça de forma mais lúdica. Você percebe diferenças? E como que esse tipo de explicação? Já viveu alguma experiência desse tipo? Você sabe que pouco elas perguntas ou nada? Não há perguntas, pouco, pouco. Não me lembro assim delas ficarem questionando esse tipo de coisa. Né? Elas já sabem desse momento, quando entra em Manjá, elas já começam a ir para lá e para fazer esse momento. Mas não perguntam se estão incorporadas, se não estão. Eu acho que uma coisa mais lá na frente. Jura você, nunca pergunta, sou eu, sou o guia, eu sei que você tem uma palestra, né, sobre isso, né, é muito em voga hoje, diante do que a mediunidade está vivendo, né? Luiz Fernando, lá da Estrela do Oriente, falou muito sobre isso, que nós estamos vivendo um outro tipo de mediunidade, né? E eu acredito nisso mesmo. Mas elas não perguntam, não. Elas curtem. Olha como que é, né? Tipo, Pelo menos aqui não, pelo menos aqui não. Eu achei legal, porque simplesmente vivem um momento, né? E às vezes talvez isso que nos falte. E às vezes a criança, quando vive um momento, ela vive o presente. E nós, muitas vezes, não vivemos plenamente o momento, porque nos questionamos muito e às vezes estamos com a cabeça no futuro ou fixado em algo e deixamos de ver o aqui e agora. Eu O achei bem. aqui e agora é altamente importante isso. Você sabe, o Felipe, essa semana assistindo um podcast de uma carioca, a gente chama as pessoas que são procuradores, né? Pessoa que está em busca né? Começa a militar em várias religiões, vai buscando até se encontrar. E ela teve em várias religiões, né? E ela chegou um momento que ela recebeu um guia lá que passou a orientar ela, e o cara falou assim para ela: olha, a partir de hoje você não vai ler mais nada, nós vamos praticar, vamos fazer o aqui e agora. E aí sim ela começou a desenvolver algo fantástico. E eu me lembro que na minha trajetória, eu pratiquei a minha vida toda. Eu tive, assim, 15, 20 anos de prática. Não havia nenhum buscamento de livro, nada. Eu só praticava. E quando começou a internet, começou a me despertar esse momento de busca, lá na empresa entrou um computador, e aí começou esses sites de busca, né? E aí, outro dia eu estava lembrando disso, que eu cheguei para o Marcos, o comandante Marcos do Seu Zumbi, e um forte abraço, Marcos. E aí eu falei, pô, Marcos, como é que eu faço para descobrir essas coisas, né? Essa internet que estava começando a chegar. Aí ele falou assim, olha, você entra lá no site, você vai entrar em algum lugar, você vai escrever lá www.kd.com.br. O KD vai... E depois você faz a sua pergunta, bota assim, Umbanda, que é o que a gente queria. E aí vai aparecer um monte. E daí comecei a buscar, né, a ler, pegar livros. Mas até então, eu e ele lá, a gente só praticava, só praticava. E eu me lembrei desse link dela, né, porque essa mulher, essa buscadora, ela buscou primeiro muito, leu muito, depois que ela foi praticar. Né? E nós fizemos o caminho ao contrário, eu e o Marcos, pelo menos. A gente praticou muito, sem perguntas. Lá no Seu Zumbi não tinha uma aula, isso de aula, nada. Um bilhetinho, você aprendia na prática. Nossa, realmente era assim. Eu, assim, comecei a desenvolver minha mediunidade em 1996 e não 90? tinha 96. 96? Eu não tinha internet e acho que isso me ajudou bastante, né? Sim. Não tinha aula, não tinha pergunta,
né? Ali você tinha que viver ali ao lado do guia, observar, estar ali junto, Isso, no terreiro, né? isso. E estar Fantástico. presente, efetivamente. Eu acho que talvez voltar a essas origens, né, seja uma hipótese, né, para que os médiuns possam vivenciar um pouco mais plenamente sua mediunidade. É claro que a gente não consegue ser furtado das redes sociais, que é um fenômeno emergente, que cada vez mais vai se fazer presente em nossas vidas. Mas eu acho que você viver a mediunidade confiando na egrégora da casa, confiando naquele Isso aí. momento, como você ali confiava no caboclo zumbi, no caboclo caçador, né? É porque hoje é muito fácil, talvez, Mota, chegar aí na casa e ver assim, o caboclo estrela está na terra, seu estrela está na terra. E não começou assim, né? Você Não, começou lá não. naquele grau. Conta um pouquinho como que foi esse início do desenvolvimento, quem chegou primeiro, como que foi esse despertar, essas primeiras sensações aí numa época que a gente está falando que antes da internet. É. Felipe, você sabe que eu custei incorporar, rapaz? É Eu, ótimo falar isso, né? E as pessoas acham que tem que eu incorporar na primeira sessão. custei. Eu me lembro, assim, aqui numa gira aqui em Sacra Família, na tenda de Umbanda Caboclo Zumbi, que aqui tinha uma gira grande aqui, que era a época da fundação da casa aqui, mas não era colocado como isso, era gira de Ogum, em abril, mas foi quando ela fundou aqui a tenda. Aí eu me lembro que tem uma criança, a Mariazinha, eu falei, eu quero incorporar, eu não consigo incorporar. A Mariazinha me deu uma volta pelo terreiro, que os terreiros da escola, eles são grandes, né? Então, aqui o terreiro vamos dizer assim, mais de 100 metros quadrados aqui, o nosso terreiro aqui em Sacra, ele é bem grande. Maior do que o do Rio, lá onde o Marcos comanda. Então, ela deu umas 7 voltas, sei lá quanta lá, e eu falei, pô, não incorporei nada, eu achei que eu ia incorporar, apagar, né? Aquela coisa, você acha que você apaga, acontece essa coisa, esse milagre, né? Rapaz, isso passou anos e anos e anos, isso aí eu tinha 16, 17, sei lá, e 14, 15, estava nesse início. Eu fui lá incorporar, já com 20 e tantos anos, custou pra caramba, custou muito, 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 muito. E principalmente o seu Estrela, assim, para dar nome. Hoje eu tenho uma coisa mais próxima com ele. Mas foi muito difícil. Ponto riscado do seu Estrela foi o último. O seu Estrela foi muito difícil mesmo. Eu consegui essa formatação toda, né, de é o caboclo estrela do mar, né? Por exemplo, eu já tinha recebido o vovô Benedito, que eu trabalho, o vovô Benedito, assim, foi papum, sabe, aquela coisa, já veio, já mostrou que vinha, e pronto, foi fácil, eu já sei que o nome dele é Benedito, pronto, eu já sabia tudo, mas o seu Estrela, cara, foi bastante difícil. Assim, lá para quarto grau, por aí, quinto. Aí, quando eu cheguei no quinto grau, aí a coisa, sim, desabrochou bem mais, que a gente chama que é o chefe de terreiro, quinto grau, né? E aí desabrochou bem. A gente pode até falar um pouco depois dos graus, para que as pessoas entendam um pouco mais. Nossa, eu achei legal você dividir essa experiência, comandante Mota, porque as pessoas têm a expectativa que todos os guias têm que chegar, né, de imediato, tem que riscar o ponto, tem que falar, e existe um período da maturação do médium, né? As pessoas querem tudo hoje em dia muito rápido, e isso me lembra, assim, eu conheci médios que ficaram anos no terreiro, nunca sentiram nada, e em um momento incorporaram, e nem todos vão ser de incorporação, e porque as pessoas acham que elas sentam muito o pensamento, e na Umbanda, você, para fazer a caridade, você tem que estar com o guia incorporado. E não existe Umbanda se não houver o Cambono, né? E Cambono é todo aquele que está só, Perfeito, né? Quem perfeito. fica na cantina, quem ajuda a puxar a fila, quem está ali na curimba, toda essa estrutura, essa retaguarda da Umbanda é importante. Perfeito, porque eu ouço muito isso aqui na Tenda Fraterna. Eu não estava bem, então não fui.
porque eu não vou trabalhar hoje, né? O cara é porque é visto como um trabalho mesmo, né? Então, qualquer motivo é motivo para ele não ir ao trabalho, né? Então, ele não vai ao trabalho. Se ele estava com alguma coisa, não, hoje eu não vou trabalhar, né? E não é isso, né? Você tem as pessoas que ajudam toda na estrutura para que aquilo funcione, né? As pessoas que recebem as pessoas da cantina, né? As pessoas que dão água, é uma estrutura muito grande, secretaria, né? Uma tenda é muita coisa, né? As pessoas, quando entram aqui, falam: o que, que eu posso fazer, meu amigo? Tem tanta coisa para fazer, vamos esperar o tempo, porque tem muitas coisas aqui que não são feitas por falta de mão de obra. Então, a gente faz o que é possível para que a coisa funcione, né? Eu falo que não falta trabalho numa casa de caridade. Se Não a pessoa falta, não falta. gosta, Perfeito, não as pessoas falta. às vezes querem escolher. E você fez uma comparação, né? Porque se a gente for pensar no trabalho, na questão do trabalho em si como um fator histórico, as pessoas tendem a associar o trabalho como um fardo. Só que o trabalho espiritual, ele tem muito mais relação com o bem-estar. E nós somos os principais beneficiados daquele trabalho. Não é um fardo em si. Eu creio e coloco aqui para você, que eu acredito que quando o seu estrela vem, né, para atuar ali na linha de caridade, para trazer as orientações, ou vovô Benedito, que você sai igual ou melhor, não pior da sessão. Como que é isso? Sim, eu também, eu digo sempre digo isso para todos, né? O médio, desculpa, é importante a prática, né? Para que ele, a partir de que ele ultrapasse determinadas barreiras, o Felipe, a luz não interessa a alguns, né? A luz não interessa a alguns. A evolução, a verdade, né? Jesus falou isso, a verdade liberta. Que verdade é essa que Jesus sempre falava, né? Então, você tem que se livrar de determinadas amarras, né? Tudo é o santo, tudo é macumba, tudo é feitiçaria, tudo é obsessão, tudo. Nós somos talvez o maior obsessor de nós mesmos, né? Nós criamos determinadas situações. É muito fácil culpar o outro, dizer que é o demônio, que é o Exu, que é o, né, que é o coisa ruim. É mais fácil a gente colocar a culpa em algo. É muito fácil isso. Então, os médios tendem a isso, né? Então, eu falo para eles: persistam, ultrapassem isso. Né? O Chico ultrapassou tantas barreiras. Você acha que o Chico Xavier, aquele fenômeno mediúnico, não era devidamente obsediado, como o próprio Cristo foi? Quem somos nós? Se Jesus foi, cara, nós não vamos ser? Né? Então, nós somos por todas essas coisinhas, essas pequenezas, né? Então, o médico precisa ultrapassar isso. Ele precisa persistir, ir. Eu digo sempre: venha. Venha do jeito que você estiver. Venha para cá. Porque o primeiro, eu também ouvi esses dias, uma preta velha falando, o primeiro que bate a porta aqui é o médium. Quem é o primeiro que bate a porta? É o médium. Depois vão vir outros atrás dele, né? Eu concordo plenamente. Eu sempre digo aqui nas preleções, né, se Jesus foi tentado no deserto, que dirá o comandante Mota em Sacramento, em Maricá. Todos nós temos sucessores. Um vai embora, a fila anda, vem outro. Porque, na verdade, eles vêm para falar assim: olha, você continua sendo a mesma coisa, você tem que mudar. É um convite ao nosso melhoramento. E a Umbanda, eu venho ponderando isso há algum tempo e nas últimas semanas eu venho falando muito sobre isso. A Umbanda, ela nos convida a sairmos do eu, do nosso ego, da nossa personalidade, transcendermos as nossas dores para ajudarmos o próximo. A Umbanda é um coletivo. E aí, na coletividade, existem as diferenças. Existe aquele que eu me afino mais, aquele que eu não me afino tanto, mas eu estou ali pela verdade, pelo propósito.
Você acha que Claro. hoje falta uma clareza do propósito do médium, por parte do médium, ali no trabalho dele no terreiro? O que está levando ele no terreiro? Porque eu acho que muita gente, muito médium, vem para a Umbanda, né, e acha que ele tem que ser beneficiado por aquilo, ele tem que ter benefícios por Sim. aquilo. E às vezes em algumas outras religiões eu noto que as pessoas, vou pegar aqui o exemplo da missa, ela vai à missa ali pelo processo de conexão com o sagrado, com o divino. É claro que hoje vivemos, infelizmente, um adoecimento da fé, uma teologia da prosperidade. A Umbanda não trabalha, Sim. né? Não, Os guias não. não nos prometem assim, nada. Eles vêm trabalhar pelo bem, pela caridade, e, consequentemente, a gente vai melhorando à medida que nós projetamos isso. Como você vê isso tudo na atualidade? Então, Felipe, a Umbanda, apesar dela não trabalhar isso, né? A Umbanda trabalha humildade, caridade, perseverança, fé, né? A Umbanda é muito cristã, né? A Umbanda é muito cristã, porque o Cristo, Jesus pregava muito isso. Jesus não prega nada disso que se coloca de vida material, né? E ele também disse: se você tem boa condição, é porque você teve essa benesse de vir nascer com boa condição. Então, curta isso, porque você pode vir com outros sem essa condição. Não tem nada de errado quem tem, quem não tem, está tudo certo. Né? Então, a Umbanda, a gente diz que as tendas da escola, normalmente elas acontecem em lugares muito a esmo, e o lugar começa a prosperar em volta. Né? Aqui atrás, o terreiro é aqui bem próximo da minha casa, começa a prosperar, começa a nascer casas, porque você começa a fazer uma limpeza de astral, né? E o médio, se ele tiver merecimento, ele vai prosperar, sim. Não tem nada de errado nisso. Sim. Ele vai acertar a vida dele. Você sabe que tinha uma médium aqui, uma senhorinha, ela já faleceu, era 6º grau aqui, trabalhava com Caboclo Tupi. E ela dizia assim, ela vinha, pagava a mensalidade dela, a minha mensalidade aqui, a minha não, a da tenda, é R$ 20 aqui a mensalidade. O seu Estrela não gosta muito de cobrar essas coisas. Você vê, a gente recebe R$ 20, metade não paga, imagina quanto que entra, né? Então, e ela dizia o seguinte, a dona Manuelina, ela falou, olha, eu ganho um salário mínimo, mas desde que eu passei a frequentar aqui a tenda, que eu passei a me dedicar, ela era a primeira a chegar, a última a sair, era uma senhora com muitas doenças, ela fazia o café, trazia bolo, ela falou, o meu dinheiro dá e sobra. E eu falava assim, como a senhora faz esse milagre? Ela falou, eu não sei, eu sei que eu sou muito abençoada e o meu dinheiro dá e sobra. E ela ganhava um salário mínimo. Ela chegou a financiar um carro para o neto dela, comprar computador, pagava mensalidade. Eu não sei, cara. O dinheiro dela realmente. Ela fazia umas costurazinhas, ela fazia um negócio. Então, mas que prosperidade nós estamos falando, Felipe? Que prosperidade? Né? Às vezes a pessoa. Ter dinheiro não quer dizer nada. Né? A pessoa não tem nada, mas tem uma felicidade enorme. A pessoa, né? Então eu acho muito vago esse negócio de ter dinheiro, ser próspero, não ser. Uhum. Eu, Acho que houve um voltou aqui a pico conexão. assim. Eu acho que aquelas pessoas que não entendem isso ficam em busca de que aqui a minha vida foi embora, que a minha vida não sei o quê, que eu estou doente, que eu estou não sei o quê. É aqueles que não entendem a verdadeira Umbanda, que não entendem os ensinamentos dos guias, a força dos orixás, essa coisa toda que a Umbanda envolve, né? E principalmente o que a gente chama lá na escola, na tenda, o médico supremo, que é Jesus Cristo, né? Você falou algumas questões muito importantes, né? Porque você ser próspero é diferente de você, às vezes, ter prosperidade material. E não há nenhum problema com relação a você ter uma prosperidade material fruto do seu trabalho, fruto da busca pelo crescimento. E não adianta também a pessoa querer, eu quero melhorar muito de vida, mas o que você está fazendo para isso? O que você está se aprimorando? O que você está buscando? Né? Eu acho que isso é um ponto importante. E outra coisa, né,
qual é o seu norte, né? Tem pessoas que vivem só pela matéria, né? E automaticamente eu noto que tem pessoas que falam assim: nossa, você está sempre socado no terreiro, você nunca sai de lá. E eu penso assim: poxa, mas os guias saem de onde eles estão para estarem conosco. O mínimo que eu posso fazer é estar ali. Não é pesado, né, estar Não, guias, né? E é claro que Felipe, tem aqui, querem aqui, receber algo. aqui a tenda existe há 22 anos. 23 anos nós vamos fazer em janeiro. Eu estou morando aqui, depois que eu me aposentei, eu estou morando aqui há três anos. Vim na pandemia, mais ou menos. Uhum. Pouquinho. Eu vim no período da pandemia, mas eu morava no Rio. Eu vinha todo final de semana para cá, cara. São 130 quilômetros. Todo sábado eu estava aqui. As nossas sessões aconteciam aos sábados. As nossas giras, as sessões aconteciam aos sábados. E eu estava aqui de bom grato. Pegava o meu carro e vim embora. E se vim de trem várias vezes. A dona de Odete vinha para a Sacra Família nos anos 60, 70, de trem. Ela morava em Coelho Neto, pegava o trem, fazia as baldeações e vinha para cá fazer sessão às terças-feiras. Olha, pelo amor de Deus, cara. Eu acho que fica o exemplo para muita gente, né? É, Já escutei algumas desculpas assim: o terreiro é longe. Eu falei: mas olha só, o terreiro continua no mesmo endereço desde que foi fundado. Ele se tornou longe porque mudaram as prioridades. é, eu já tive médio aqui que vinha de longe, aqui, aí um certo dia ele falou, não vou mais. Quando a vida dele se organizou toda, ele falou, não vou mais que eu moro longe. Ué, mas você sempre morou no mesmo lugar, eu tenho sempre foi no mesmo lugar. Mas está tudo bem, São tudo certo. ciclos, né? Às vezes você São sim. encontra, né, essa questão da organização da vida do médium. Eu acho que é uma coisa legal também da gente pensar, porque às vezes eu noto que o médium ele vem, às vezes, num processo de busca pela cura das suas mazelas baixo no terreiro. E aí se empolga, se apaixona, quer ingressar. E aí, à medida que a sua vida Isso. vai se organizando, né, o E terreiro vai, deixa de e vai, prioridade. E graças a Deus que vai, né? A gente quer isso. vai, organiza mesmo. E aí a pessoa deixa de ver, né, que o terreiro foi algo importante, aquele trabalho ajudou ela naquela estabilização. E aí é normal, arruma, como eu brinco, com perna de calça, um rabo de saia, aí já não se torna mais prioridade. Muda É, de trabalho, a pessoa, você às vezes não percebe esforço por parte dela, né? É claro que quando eu venho para o terreiro, eu estou abdicando mão de algumas coisas. Eu poderia estar trabalhando, sim, fazer mais dinheiro, eu poderia estar curtindo meu lazer, socializando, mas é uma escolha, e a escolha precisa ser leve, né? Foi como você deu o exemplo da dona de Odete, né? Uma grande médium, e aí você sai de Coelho Neto para Sacra Família de Tem, numa época que você não tinha muito acesso. hoje é fácil, né? Hoje é. Hoje você vê as linhas, às vezes pelo centro. Opa, a conexão Opa, caiu, voltou. Eu estou falando que opa. hoje a gente vê as linhas ali, os horários pelo celular, por uma rede social, mas ela Sim, simplesmente pelo amor e pela devoção carro de levando. aplicativo, né? Papá, facinho, né? Não tinha isso. Com certeza. Eu Uma saía de coisa. Botafogo, eu morava em Botafogo, e o Terreiro do Seu Zumbi é em colégio. Você já teve lá. Não tinha metrô naquela época. Então eu ia de ônibus, cara. Saía, levava 2 horas dentro do ônibus, entupido naquela Avenida Brasil. E eu não faltava. Porque a minha vida era essa. Então, o obsessor, ele desistiu de mim, falou, ó, não dá para ficar, não vá na tenda, porque eu já saía do trabalho com a minha mochilinha, chegava lá, tinha uma senhora que lavava meu uniforme, já estava lá meu uniforme lavado, ela me entregava, eu ia e trabalhava e voltava para casa 10, 11 horas da noite. Sem exceção, todos os dias, com chuva, com sol. Então, o obsessor desiste, ele desistia de mim. Não, eu acho que é bacana, às vezes, ouvir isso, né? Carro de Ia para o aplicativo Marcos, é um fui advento, né? muita carona com o Marcos. Pô. Assim, carro de aplicativo é um advento agora, né? Você me lembrar o início do terreiro, a gente acabava a sessão 10 da noite, ia caminhando algumas quadras até o ponto do ônibus, pega ônibus, até que não era tão longe, mas assim, às vezes hoje eu noto que as pessoas querem negociar com a fé, né? Eu vi até um vídeo de humor há poucos dias que a pessoa, na hora que está com problema, liga, o pai de santo liga, o dirigente liga, ó, vamos fazer uma limpeza no terreiro,
vamos fazer uma manutenção, vamos fazer aqui um trabalho fechado. Não posso, tem compromisso, tem aniversário. Mas na hora que precisa, a primeira pessoa que ele liga é para o dirigente. Né? Sim. E responsabilidade total por parte não só do dirigente espiritual, mas dos guias, para que ele seja atendido à pronta hora. E eu acho que tem a ver um pouco com essa questão, hoje que está tudo muito na palma da mão, né? As pessoas pegam um aplicativo e resolvem tudo, e a Umbanda não é assim. A Umbanda é dedicação, é vivência. A gente pode enganar Você já ouviu falar que eles falam muito, os guias falam muito isso, que tudo tem seu tempo, que a hora do astral é diferente da hora da Terra? Então, meu amigo, não adianta. Com certeza. Eu sempre ouvi isso a minha vida toda. Olha, o tempo de lá é diferente do de cá, calma. Com certeza. E eles sempre falam isso. Você falou em alguns momentos, eu acho só para a gente poder situar para quem não conhece, né, eu já tive a oportunidade de receber aqui a vice-primaz Darlene, né, o primaz, recebi o nosso irmão que escreveu o livro da escola do Sérgio Navarro. O Navarro, aqui o ano passado, né, e a gente fala um pouco desses graus. Mas para quem não conhece, como que são esses graus? Né? Explica aí para as pessoas entenderem, se situarem com essa de 5º grau, como que funciona essa transição de um grau para o outro? Tem um tempo? Em 7 anos eu chego no 7º grau? Como que é? Pois é, né? Deveria ser. Então, as tendas têm essa qualificação, esse que é chamado de um grau material. Existe o grau espiritual e o grau material. O grau material é o iniciante, banco e terreiro. São os 3 primeiros graus iniciáticos. Depois vem o subchefe de terreiro, o chefe de terreiro e o subcomandante-chefe de terreiro, que é o 4º, 5º e 6º grau, que são os 3 graus sacerdotais. Né? Na verdade, a escola preparava todo mundo para um grau sacerdotal. Prepara para um grau sacerdotal. E o último grau, que é o CCT, que eu sou comandante-chefe de terreiro, né? Por isso que a gente fala, nós não somos pais de santo, porque nós não somos feitos do santo. Nós somos consagrados a comandante-chefe de terreiro, né, cabeça de Morubixaba. E tem os graus para as entidades, que são os bojás, os abarés, os morubixabas. Né? Abaré Mirim, Bojá Mirim, Bojá e Bojá Guaçu. Iniciante, banco, terreiro. Abaré Mirim, Abaré e Abaré Guaçu. Então, quando a gente fala com as entidades, a gente fala sobre vai incorporar os Abaré Mirins, vai incorporar os Abaré Guaçus, e por aí vai incorporar os cabeças de Morubixabas, e por aí vai. Então, quando você entra nesses 3 primeiros graus, que, na verdade, Felipe, lá atrás, eles tiveram a pretensão de codificar a Umbanda. A ideia era codificar. Então, surge o primado, há 70 e poucos anos atrás, nessa ideia de formatar a Umbanda, porque o espiritismo já estava formatado com a Federação Espírita. Então, eles estavam tentando seguir esse caminho de formatação. Mas a Umbanda não aconteceu a formatação, não. Infelizmente, né, a Umbanda ela é muito plural mesmo, muito difícil. Muitas casas adotaram o primado de Umbanda naquela época, né? Mas depois foi saindo, cada um foi seguindo o seu caminho, né? Alguns têm esses resquícios ainda, mas dificilmente a codificação aconteceu. Mas nós que praticamos essa escola ainda, qualquer um que entrar nas nossas giras, ele não fica perdido, ele sabe aonde se colocar. É como se fosse uma missa, tem começo, meio e fim. Então, os 3 primeiros graus, o IBT, 1º, 2º e 3º grau, que é o grau do iniciante, é onde ele começa a receber a sua entidade, né? Ele começa naquele processo, é o iniciante. E o iniciante é aquele que faz a cambonagem, ele aprende a cambonagem, aprende a dar água, ele é aquele cara que aprende a usar tudo ali no terreiro, né? A servir, começa a aprender a servir.
Depois vem um médio de banco, que é aquele médio que senta os terreiros são feitos com umas laterais, com bancos, e o médio de banco ele senta ali e recebe aquelas entidades, né? É feito como se fosse um descarrego, né? É o setor da descarga. E o segundo grau é onde ele aprimora bem a sua mediunidade. Ele aprende aquele negócio de ir e vir, né? Esse sobe e desce, né? Então, é nessa fase. Até que ele se levante, que vá para o terreiro, aonde ele está autorizado a dar passe, que é o terceiro grau, é o terreiro, que é chamado terreiro. Ele vai para o terreiro dar passe. Mas dar passe não é dar consulta, é diferente. Ele é só aquele médico que dá passe. As pessoas entram e tomam passe com ele. E esses 3 primeiros graus, eles formam na lateral do terreiro, nas giras. É bem interessante isso. Eles formam na lateral. Depois, quando ele vai para o 4º grau, ele começa a formar de frente para o médio supremo, que ele entra na escola de Abaré, ele entra na escola sacerdotal, ele passa a ser um subchefe de terreiro. E aí, assim, ele já está com a mediunidade bem pronta, vamos dizer assim, ou quase pronta. Então, o caboclo dele já tem nome, o preto velho, o caboclo dele já risca ponto, e ele já está numa fase muito mais segura, né? Até que ele chega no 5º grau, então ele já tem o ponto riscado do seu caboclo, passa a usar no braço, né, que a gente usa os pontos, né? Os braços, né? Tem o ponto da tenda no peito, né? Então ele vai para 5º grau, até que ele chega no 6º grau, que é o ápice, vamos dizer assim, que é o pai pequeno, mãe pequena, que o pessoal fala, né? É o subcomandante, né? Ele já está pronto para assumir o comando de uma casa, ele já é aquela entidade que dá consulta, junto com o 5º grau, já dão consultas, já estão com seus pontos riscados, pontos cantados, estão médios prontos, né? Então é isso, até que você chegue no 7º grau, né? E hoje o que acontece? Diziam que na época do Benjamin, ele só você chegava até 6º grau. Se você fosse abrir a sua casa, aí você é elevada a 7º. Dentro da estrutura da tenda mirim, só tinha ele de 7º, né? Hoje não, hoje todo mundo chega a 7º grau, né? Mesmo que você não comande uma casa. Essa mudança de grau, até para as pessoas poderem entender, sim. Porque aqui no Qual é o tempo de maturação, né? Aqui no TED a gente não tem essas nomenclaturas, mas tem mais ou menos uma divisão não verbalizada, né? Qual grau mais ou menos o médium está. Como por que dá, guia, tem terreiros que separam por guia, né? Tem alguns que vão separando, vão buscando uma forma de organização. Como que é essa consagração de um grau para o outro e esse tempo de maturação? Tem um tempo definido? E às vezes as pessoas não tem isso, né? Não tem. Mas para você percorrer esses graus todos de uma forma bem maturada, 15 anos, 20 anos, né? Quanto tempo o cara fica iniciante? Talvez 1 ano, mais ou menos, ele fique, dependendo, e às vezes ele já está sendo colocado no grau 2, né? Vamos dizer que ele fica ali mais ou menos 6 meses a 1 ano, se ele já está incorporando, ele sobe. Tem médicos que não saem do I, né? Tem médicos que não incorporam, ficam ali no I, né? Mas isso não é nenhum desmérito, né? Falta de mérito, né? Ele fica tarimbado na tenda, mas ele não segue vamos dizer assim, os graus mediúnicos, porque tem os graus mediúnicos e tem os graus de cambonagem, né? Vamos dizer assim, né? Então, não tem um tempo, o cara fica 6 meses aqui, 6 meses aqui, 6 meses aqui. Não. Alguns sobem meteoricamente, né? Porque tem uma mediunidade pronta, né? Vamos dizer assim, consegue facilitar tudo isso, né? Outros dependem, sei lá, eu demorei 15 anos para chegar em 5º grau, por aí mais ou menos, para chegar no 5º grau.
E demorei mais uns 5, sei lá, para chegar a sexto e sétimo grau. O sexto, para mim, foi meio meteórico. E o que acontece? Às vezes o médio está no banco e ele está pronto. Ele pode levantar e, olha, você está pronto. Então, depende da espiritualidade. A espiritualidade não tem uma receitinha de bolo, né? Há casos que eles contam que o seu mirim levantava a pessoa, você está pronto, vai comandar a filial tal, né? Porque o cara estava tão tarimbado ali, né? Ele não precisou ficar passando naqueles graus organizacionais, né? Eu meio que pulei do quinto para o sétimo, Felipe, eu confesso. Eu nunca Eu falei acho isso aqui, mas eu pulei. que você coloca, né, Mota, porque você falou de 15, 20 anos. É engraçado que nos tempos de hoje as pessoas falam assim, eu falo, olha, para ingressar na corrente você tem que estudar aqui um pouquinho, vai levar quase um ano para você ingressar assistindo as sessões. Um ano é muito. Isso. E as pessoas não querem mais esperar, né? As pessoas, mas eu preciso para agora. Para agora não é no seu tempo, né? No tempo da espiritualidade que eles orientam. Porque a gente vive Tem um momento... tendas que fazem curso, né? Ficam fazendo um curso, 5 meses de curso, 6 meses de curso. Aí depois, o seu Estrela faz o seguinte, ele coloca a pessoa numa corrente que ele fala lá. Você vai participar das correntes. E essa corrente dura, assim, 6, 7 meses. Aí o cara faz 7. Olha, quantas correntes você já fez? Já posso botar... Não, faz mais 7. Aí bota o cara para mais 7. Uhum. Então, tem pessoas que... Hein? É o tratamento, porque às vezes você tem que calibrar aquela energia antes de ela ingressar na corrente do terreiro. Agora, tem pessoas que ele chega, bote roupa, vem trabalhar. Você também comentou desse salto, né? Do quinto para o sétimo grau, praticamente. Eu queria entender como foi esse chamado, né? Você falou que a casa vai aniversariar agora em janeiro, mais de 20 anos de casa aberta. Como que foi esse processo, né? Da abertura da tenda fraterna? Conta um pouquinho para nós. Felipe, pelo que eu ouço de outros comandantes, né, de outros chefes de terreiro, as histórias são bem parecidas, né? Eu não sei qual foi a sua também, mas todas as histórias que eu ouço são muito parecidas. Já vi vários aqui comentando aqui, é tudo muito, muito parecido, salvo as suas proporções, né? Porque a gente não escolhe isso, né? Eu vou ser comandante, eu quero ser comandante, vou abrir casa, porque isso não funciona, não acontece, né? Então, em determinado momento, quando começou a surgir a internet, o KD, lembra que eu falei lá do KD, da Umbanda? Eu comecei a querer buscar alguma coisa. E lá no Seu Zumbi não tinha zero ensinamento, zero. As pessoas entravam lá e a gente começou a querer, não tem um ensinamento um dia aqui para gente, mas não tinha tempo. Lá sempre teve muita assistência. Então, chegava do trabalho, ia trabalhar e terminava, ia embora e pronto, não dava tempo de nada. E assim passaram-se os anos. Em determinado momento, eu entrei para a faculdade de administração, e eu comecei a ter uma certa dificuldade de sair do centro da cidade para colégio naquela época. Eu não tinha carro, eu fui ter carro muito depois que eu casei. Eu casei em 90, fui ter carro lá para 91, 92, que eu fui ter o meu primeiro carro. Até então eu não tinha carro, não dava de condução mesmo. Então, eu comecei a fazer a faculdade em determinado momento, e eu comecei a ter a dificuldade de frequentar lá o Caboclo Zumbi. Nisso surgiu o primado de Umbanda na minha vida. E eu encontrei um amigo muito, muito querido lá, o comandante Luiz Paulo, que trabalhava no mesmo segmento que eu, trabalhei no segmento de serviços por mais de 30 anos, segmento de limpeza e conservação, terceirização de mão de obra, licitações públicas, eu trabalhava com isso. E eu encontrei o Luiz Paulo,
dentro do primado de Umbanda. E eles falam, não, às quintas-feiras tem umas reuniões aqui. Eu falei, mas como é que eu vou frequentar? Porque eu estou querendo aprender. Eu não encontro lugar nenhum nada disso. E aí eu comecei a frequentar o primado em algumas aulas. Então começou a me prejudicar aí no Seu Zumbi, e eu não estava desligado. Faculdade, eu fui meio que saindo. E aí começou a despertar essa coisa sacerdotal. Em determinado momento, aqui em Sacra, em 20 de janeiro, chovia muito aqui, eu fui na mata fazer fui lá levar sei lá, alguma coisa lá na mata, eu tenho um sítio aqui, e eu fui lá com meu irmão, e o sexto ela falou, nós vamos começar a fazer uns trabalhos aqui, você não consegue no Seu Zumbi, você não consegue, então, mas nós não podemos parar. Você vai lá no Seu Zumbi e fale que nós vamos fazer isso aqui. Uma vez por mês, um sábado por mês. Daí começou a história dos sábados na minha vida. E eu cheguei lá para o Caboclo Tupi, não sei se você conheceu o Seu Mota, que é meu xará, é Mota com T, que passou o comando para o Marcos. Ele está muito idoso. E eu cheguei lá no Seu Tupi está acontecendo isso, mas eu não estava indo formatado para comandar nada, não era isso. Eu não sei o que estava acontecendo, mais ou menos. E aí ele falou, não, pode fazer. E eu fiquei 1 ano fazendo essas giras lá, na mata, um dia Preto Velho, um dia acabou. Era eu, meu irmão, minha tia, e o dia que eu podia, eu ia no Seu Zumbi, e até que o terreiro, que era aqui do Seu Zumbi, que estava emprestado a alguém, o Seu Estrela falou para minha tia assim, olha, o terreiro vai voltar para a nossa mão, por isso que às vezes a gente, essa história de sou o guia, tem coisas que a gente não sabe, né? Ele conversou com a minha tia e não ficou no meu mental isso. Quando ela devolveu, a tia chegou para ele e falou, o terreiro foi devolvido para a gente. E aí, mas mesmo assim, eu não pensava nesse negócio de ser comandante, você está sendo envolvido naquilo, mas você não consegue raciocinar. Você está na correnteza, ô Felipe. Você está na correnteza, está descendo a correnteza e as coisas estão acontecendo à sua volta, está vindo informações de tudo quanto é lado. E eu cheguei lá no Seu Zumbi, falei, olha, o terreiro voltou, obviamente o terreiro é de vocês, né? Aqui é casa do Caboclo Zumbi, lá está fechado, não tem mais nada. Aí o presidente lá, o Zé Maria, não sei se você chegou a conhecer. Conheci de nome. Nós não queremos saber de nada de lá. Faça o que você quiser. Bom, então, o que eu vou fazer? Eu não sei o que eu vou fazer. Eu cheguei para o Seu Tupi e falei, o Seu Tupi, não. Segue a sua vida. Vá comandar. E aí eu me desliguei da casa nesse momento. Foi aí que eu me desliguei da casa definitivamente, da tenda de Umbanda Caboclo Zumbi, porque eu só trabalhei lá. Eu tive um flertezinho antes, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, em 82, no terreiro do Caboclo Sete Flechas, em Santa Teresa. Não sei se você conhece muito o Rio de Janeiro. Eu conheço ali a região de Santa Teresa, mas nunca ouvi dessa casa. Eu moro na cidade eu chamava de um terreiro assim, pequeno, era só família do Caboclo Sete Flechas, era na casa dele, né? E eu flertei um pouco lá, mas não era a minha praia, né? Não era a minha praia mesmo, e voltei definitivamente para a tenda de Umbanda Caboclo Zumbi. E lá fiquei até esse período. E aí sim começou a minha vida, né? De você montar um terreiro, ser responsável, né? Então o primado foi muito importante naquele momento em me consagrar 7º grau, né? Porque aí eu eu era 5º grau, eu não era nem 6º grau, né? Então eu digo por isso que eu fui a passant no 6º grau, e foi só o período de esperar ser consagrado a comandante. Eu fui consagrado em Niterói, em São Gonçalo, em 2000, 2001, e aí em 2001 nós definitivamente fundamos, foi essa data marcada, né? A tenda de Umbanda Caboclo Estrela do Mar e Amigos de Benedito. Os amigos, o pessoal até pergunta, por que amigos? Amigos porque são essas pessoas
voluntárias, são os amigos dele que ajudam a tenda a seguir em frente materialmente, né? Tem um lado espiritual, né? E aí eu comecei a minha trajetória aqui em Sacra Família, uma vez por mês, depois passamos a 2 vezes, depois passamos a 3, depois passamos a 4, né? E isso já se fazem 23 anos, né? Minha família acabou sendo toda envolvida nisso. Para você ter ideia, o Bernardo estava nascendo, né? E o Bernardo estava nascendo, passei a ser chefe de terreiro, eu tinha o meu trabalho. Olha, foram momentos de muita turbulência. Foi muito Imagina os difícil. desafios, né? Aí Muito, 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 muito. Porque as E o pessoas acham. primado, por isso eu sou muito grato ao primado, porque o primado foi muito importante nesse período para mim, né? De ajuda, né? Não, você está pronto, porque eu não me sentia pronto, né? Eu estou com 59 anos agora, estava com 30 e poucos anos, né? Não me sentia pronto. Nem me sinto até hoje. Acho que totalmente pronto nós nunca estamos, né? Nós vamos aí nos aprontando ao longo do caminho, nos aprimorando. Eu Você resumi fala, aqui, né, Felipe? Deu uma resumida. essa síntese que você faz ela é importante, né? Eu acho que em 2 pontos, né? Um, porque não se faz um dirigente, um comandante-chefe de terreiro, né? Em autocombustão. Há todo um processo. E aí, hoje a gente vem observando que as pessoas querem, né, abrir logo uma casa, ter logo esse desafio. E eu falo, gente, Sim. todos os dias eu aprendo na gira, todos os dias eu aprendo no terreiro. Né? E você fala também hoje, quando você fala dos desafios como dirigente, porque tem a sua vida pessoal e as pessoas acham que por ser dirigente de terreiro, né, por comandar uma casa, você está isento de problemas, né? A espiritualidade traz toda a cobertura e você está isento. E não, nós temos o desafio da nossa encarnação. Qual o balanço que você faz, Mota, nesses 20 anos, né, com a Casa Aberta olhando, fazendo essa contextualização que você fez, né, o que você observa do aprendizado? Quem era o Mota que começou lá no primeiro ano e esse que chega hoje? É o mesmo? Mudou? Como que tá? Felipe, não, a gente muda, né? Tudo muda o tempo todo no mundo, né, Felipe? Tudo muda, né? Tudo passa, né? Você sabe, algumas coisas sou orientado por sonho, viu, Felipe? Então, o comando é um aprendizado constante, né? Você manter uma gira positiva do início ao fim, incorporação, né? Porque eu não sei nas outras casas, mas uma sessão de caridade dura em média 2 horas, mas uma gira a gente começa em torno de 3 horas da tarde incorporado e vai até 8 horas da noite, direto incorporado. Estou falando sem intervalo, né? Nós temos um intervalo de gira, mas às vezes eu fico incorporado direto esse tempo todo. Às vezes o seu estrela não sobe. Ele dá um intervalo, as pessoas vão para a cantina, vão para o banheiro e eu fico lá incorporado, ou às vezes já com o vovô Benedito, né? Às vezes o seu estrela dá passagem para o vovô Benedito e me senta e eu vou até 8, 8h30 da noite, assim. Tudo bem que é uma vez por mês, né? Mas são muitas horas de incorporação, né? Sem ir a banheiro, né? Essas coisas todas. Eu tenho um balanço muito positivo, Felipe. Eu sou muito grato à espiritualidade, muito, muito grato. Eu sou muito dedicado à espiritualidade. A espiritualidade é minha vida, eu vivo isso muito. Né? Sacrifiquei muito a minha família por tudo isso, a minha esposa. Minha esposa muitas vezes se chateou muito com isso, né? Mas eu nunca deixei de ir à tenda porque a minha esposa não estava feliz, né? Eu sei que depois ela ia esquecer, depois vieram meus filhos, né? Nunca forcei minha família, nunca forcei a minha esposa, né? O meu mais velho, inclusive, ele se diz católico, né? Ele não mora no Brasil,
e se diz católico, frequenta, mas ele tem um pezinho aqui, quando a coisa aperta, e aí ele casou com uma umbandista. E até um caso interessante dele, depois ele vai ouvir essa entrevista, e que quando ele conheceu a esposa dele, aquele papo, se conhecendo, qual é a sua religião, ele falou: pai, eu matei qual era a religião da minha esposa hoje, né, na casa namorada, na época, da Letícia, porque ela nunca dizia, ela sempre se esquivava, ela é santista, ela é de Santos, e ela sempre se esquivava, eu falei, pô, porque o meu pai vive se esquivando, ele nunca diz a religião dele, né, pelo preconceito, né, Felipe, você não chega, algumas religiões já chegam dizendo, eu sou isso, eu sou aquilo, um bandista não, né, ele é o último a dizer, se perguntarem, ele diz, se não perguntarem, ninguém vai saber a religião do bandista, né. Como ele viu que ela se esquivava muito, ele, por assimilação, ele falou, por acaso você é um bandista? E ela falou, ué, como é que você sabe? Ah, porque meu pai é um bandista, eu estou vendo que você está me enrolando muito nesse termo. Na verdade, ela né, frequenta lá um terreiro em Santos, não mais, né, porque ela também mora nos Estados Unidos. E eu até conheci lá o terreiro lá. Então é isso, eu tenho uma rama de coisas boas. O seu Estrela diz o seguinte, os momentos ruins, eles são ruins, são mais difíceis, né? E parece que eles ficam mais na nossa mente. Mas as coisas boas são muito mais e maiores. Vamos dizer, de 100%, você tem 80%, 90% de coisa boa e só tem 10% de coisa ruim. Mas só que aquele 10% parece que você multiplica ela para 90%, né? Então, eu acredito nisso que ele diz. Então, eu tenho mais coisas boas, mais positivas, dentro de toda a minha trajetória, nesses 20 anos de comando, e nesses outros 20 e tantos anos dentro do Seu Zumbi, desde 14 anos, as curas que ele fazia, as curas que o Seu Estrela faz, que não é revelado em lugar nenhum, né? A gente não vai para a televisão falar, né? Eu já vi pessoas chegarem lá, caramba, as curas, as organizações de vida que eu tinha de testemunhos lá dentro do Caboclo Zumbi, uma criança que eu trabalho, que é o Damião, e as pessoas, até hoje, quando eu vou lá, as pessoas, eu falava que eu sou a criança, não sei o quê, e eu falei, poxa, que legal, as pessoas vendem, casam, compram, essas coisas materiais que as pessoas buscam dentro dos terreiros, infelizmente, né? Então, eu tenho muito mais coisas positivas de poder ser esse veículo, né, desse guia maravilhoso que é o Caboclo Estrela do Mar, que me acompanha. E tem muita paciência, eu digo que o senhor tem muita paciência comigo. Ele é um cara muito paciente comigo. E o que você vê, né, para os próximos 20 anos? É claro que o futuro a Deus pertence, mas o que você olha pela ponta para o futuro do trabalho dele, né, da obra, né, que ele vem semeando, né, essa árvore que já está frondosa, que ele plantou em Sacra Família? O que você olha aí para frente? Então, Felipe, eu não sei quanto tempo eu estarei por aqui, né? Eu, quando olho para trás e vejo que eu já tenho 20 anos de comando, eu nem acredito. Caramba, o tempo passou rápido. Para mim é muito tempo, de tudo que você passa, né? Quando eu olho para trás, aquele embriãozinho lá, né? Aquela coisa pequena que você começa, eu, meu irmão, minha irmã, né? A minha irmã já faleceu, não está conosco, eu já perdi 2 irmãos nesse período, né? Só tenho um irmão, e hoje ele não está mais comigo, ele seguiu a vida dele, né? Mora em outra cidade, mas ele iniciou comigo, a minha mãe, lá bem no início, e Dona Diodete, essas pessoas todas que passaram pela minha vida, né? E eu sinceramente, cara, eu não sei muito para frente, não sei até onde eu vou, mas eu acredito que eu estou pronto a ir até onde for permitido pelo Médio Supremo, né? Aonde o Caboclo do Mar
necessitar de mim, eu estiver de cabeça sã e mente sã, né? Porque a espiritualidade precisa, né, que o corpo esteja firme, né? Eu estarei aqui. Muito bom isso que você coloca. Você fala muito de seu Estrela do Mar, o Bernardo também, quando esteve aqui, falou bastante. Estou até com ele aqui. Quem é essa entidade para você? E você pode falar um pouquinho mais dele? Ou um ponto que o Bernardo não tenha cantado que para você marca essa relação, né, essa relação com ele? Como que é isso? Então, o cachorro resolveram latir aqui agora. Sem problema. Então, por isso que eu digo, seu Estrela é um caboclo muito paciente. Eu sou um pouco agitado e eu sempre... Você vê que ele foi o último a se apresentar, né, a dar o seu nome, a dar o seu ponto, a trazer ponto cantado, né? Ele sempre foi muito comedido, e ele diz para mim o seguinte, que eu preciso viver a matéria, já que eu estou na matéria, né? A gente não precisa ser hipócrita e viver a espiritualidade somente. Ele falou, não, você pode viver a sua matéria, pode se divertir, né? Pode seguir a tua vida normal, mas ele sempre foi muito paciente comigo, em todos os momentos em que, às vezes, a gente pensa em desistir, né? Que a gente pensa que a gente está em momentos difíceis da vida, né? E ele está sempre ali do meu lado, né? Ele tem uma escola assim de tá tudo bem, mas eu estou aqui do seu lado, né? Você caiu, se machucou, né? Mas eu estou aqui, vamos em frente. Ele não é de ficar perguntando muito, nem de avisando muito, né? Ele está ali comigo. A escola dele é assim uma escola mental, né? Ele não me pede nada. O charuto que eu der para ele, ele fuma, entendeu? A água dele, se estiver quente, não... às vezes o pessoal esquece até dele dar uma água muito quente lá para ele beber. Ele não reclama de nada, não me pede nada, mas está sempre do meu lado. Sempre. Eu tenho, assim, um carinho, um respeito, um amor, né? Eu chamo do meu pai, do meu guia, né? Caboclo Estrela do Mar. Emociona a gente até. Nossa, é uma relação bonita, né? Que se forma com esse guia, com esse mentor, e é um grande amparador. Tem um ponto dele que marca você, né? Que você possa cantar para nós, que você se sinta à vontade? Então, o seu Estrela, até questões de ponto foram difíceis, e depois, nos últimos anos, né, começaram a surgir outros pontos, né, dele, e às vezes eu recebo ponto dirigindo, às vezes estou dirigindo, eu recebo ponto. Daí o Bernardo falou que custou a fazer um ponto de subida, né, e então os pontos dele são assim, pequenos. O seu penacho é multicor, tem uma estrela que é do mar, das matas virgens ele vem, com suas flechas a girar. Vem, caboclo, vem, caboclo, caboclo vem, com Oxóssi e Iemanjá. O seu penacho é multicor. Então, pontos assim, pequenos, né, que dizem muito, que trazem muita força vibratória quando são entoados dentro do terreiro, né? E o pessoal até no início falava assim, o ponto dele de descida, né? Qual é o ponto de descida do seu Estrela? Aí veio assim, bate bumbo na aldeia e os tambores na umbanda. Eu pensei, bate bumbo, né? As pessoas ficaram assim um pouco preconceituosas, eu não sei, bate bumbo, né? Mas esse é o ponto que ele trouxe para a gente, né? Bate o bumbo na aldeia, bate os tambores na Umbanda, ele vem de Aruanda, ele vem para Umbanda. É isso. Bem, a gente está E tem chegando... outros, tem muito ponto com ele. Seu Estrela tem pontos
cruzados com Ogum, com Iemanjá, com Xangô, ele cruza, ele entra nas linhas, né? Isso é muito bacana, é a vivência com guia, né? A gente vai Sim. aprendendo a trabalhar, vai aprendendo a viver com ele. A gente está chegando ao final da nossa live, irmão. Que pena. E eu queria... foi uma conversa assim, muito proveitosa para mim, de muito aprendizado. E eu queria abrir para você falar aí para quem quiser conhecer a casa, onde fica em Sacra Família, quem quiser visitar, né, ou também as redes sociais, né, como que fazem para conhecer um pouco mais desse trabalho aí que você realiza. Então, pessoal de rede social é fácil, né? @Tenda Fraterna, Tenda Fraterna de Umbanda. É fácil, nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, essas 3 mídias aí, por enquanto, né? Tem outras já aí surgindo, né? Mas, a princípio, nós temos um blog também, né? Você coloca lá, Tenda Fraterna de Umbanda, vai abrir todas essas mídias para vocês aí. Nós estamos aqui todas as quintas-feiras, né, a partir das 19 horas. Estamos no 2º distrito de Engenheiro Paulo de Fronten, que é Sacra Família do Tinguá, uma cidade aqui fundada em 1715. É a igreja católica mais antiga de toda a região do Vale do Café aqui, uma igreja de Nossa Senhora da Conceição, belíssima igreja aqui. E então nós estamos aqui bem do lado, bem próximo da igreja. Quando a gente bate o tambor lá embaixo, que a gente está um pouquinho abaixo, as igrejas eram colocadas sempre no alto, né? E nós estamos um pouquinho abaixo aqui, e quando a gente bate o tambor lá embaixo, eles ouvem aqui em cima. Então nós estamos aqui todas as quintas-feiras, de 19 às 22 horas, e todo segundo domingo de cada mês, de 14 às 20 horas. Nós estamos já ainda não, porque amanhã nós ainda temos a última sessão de caridade, de passes e radiações, mas aí entraremos no recesso, retornaremos dia 14 de janeiro de 2024, se Deus quiser, com a gira dentro da irradiação de Oxóssi, e com a gira de aniversário, vamos dizer assim, né, de 23 anos de fundação aqui da nossa tenda. Estão todos convidados aí para estarem conosco aqui, saravá conosco, aí venham de roupa, venham saravá. É um momento onde as casas se confraternizam, né? Eu sou a primeira casa que abre, né, o Seu Estevam, a primeira gira que abre os festejos de todas as outras casas. E aí a gente vai se visitando até o final do ano, até novembro a gente vai visitando aqui as casas, né? A gente vai para São Paulo, São Gonçalo, Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, a gente se visita aí, em média de 10 a 15 casas estão presentes nessas giras festivas, né? Será um prazer tê-los aqui dia 14 de janeiro de 2024. Essa cultura do Caboclo Mirim, né, das casas dos Caboclo Mirim, se visitarem, congregarem, isso é muito importante para a religião e para o fortalecimento da Umbanda, são ações afirmativas da nossa religião. Eu só tenho, comandante Mota, agradecê-lo pela generosidade em partilhar da sua vivência conosco, essa troca enriquecedora. Eu agradeço ao comandante Marcos, da Tenda do Caboclo Zumbi, por ter oportunizado esse contato. Obrigado. Nem mereço tanto. Né? E que venham outras oportunidades quando vier a Maricá, você, o Bernardo, a sua família espiritual, a porta do TEA está aberta para recebê-lo. Eu deixo aqui meu agradecimento. O saravá também. Pessoal, eu agradeço a todos vocês que acompanharam essa live. Como eu disse no início, ela foi gravada em virtude da data de 1º de janeiro, né? Mas coloquem suas perguntas, mandem seus comentários, compartilhem, se inscrevam no canal. Ela vai estar disponível, ela entrou, né, hoje, 1º de janeiro, ao vivo, né, às 20 horas, mas ela vai ficar gravada aqui no canal para quem quiser assistir depois. Deixo meu saravá fraterno a todos e até a próxima. Tchau, tchau para vocês. Até a próxima. Salve.